E aí, pessoal, finalmente assisti Bacurau nos cinemas. Filme que tem gerado aí de uma parte dos espectadores, né, se transformou num ícone, assim, num símbolo de posicionamento político, assim, tem sido louvado, portanto, com muita ênfase. Eu lembro que na época do filme, antes de lançar o filme, até eu vi um trailer dele que mais falava do contexto político, né, que ele estava se dando do que do filme em si, né? O filme é trazido pelos próprios produtores ali como uma peça de resistência política ao governo Bolsonaro, né? E eu assisti, mas já eu assisti com mais distanciamento. Não estou querendo, nem precisando, nem não olho para um filme antes de tudo com o olhar da política, da conjuntura política de agora. Mesmo porque é um filme que vai estar aí daqui a décadas. Será que faz sentido ou não faz sentido? Então eu olho antes de tudo como um espectador de um filme e dou minhas impressões aqui. Primeiro ponto. O Kleber Mendonça Filho, o diretor, pro meu gosto pelo menos, alguém que sabe fazer um filme, sabe fazer cenas bonitas, sabe deixar entender certas coisas com alguma nuance ou com algum detalhe, deixar entrever certas coisas de contexto maior, que não estão diretamente na história, isso eu gosto. Ele, por exemplo, no início do filme, tem nessa cidadezinha no sertão nordestino de Bacurau, morre uma matriarca lá da cidade, Dona Carmelita, e tem um funeral dela, uma cena muito bonita ali com a música e tudo. Acho que ele consegue algumas cenas impactantes, sim, e consegue também criar uma atmosfera maior, uma atmosfera de um Brasil de um futuro próximo, um futuro distópico, de um governo autoritário fazendo barbaridades por aí. A gente não chega a ver direito o que é. Mas numa situação, ele está meio que fechando barragens de rio e deixando populações na seca. Ele tá, a gente vê de longe isso também por telas ali ou de TV ou de tablet que aparecem, tá voltando com execuções públicas para agradar aí ao furor das massas, né? Então um futuro distópico e autoritário, um governo que persegue pessoas, tá? Ao mesmo tempo também com essa tecnologia mais desenvolvida acontecendo, então telas em todo lugar, mesmo nessa vilinha pobre do sertão, os caminhões já tem telas de LED aos lados, o professor tem, as pessoas, todo mundo tem smartphone ali, ou seja, a tecnologia também num passinho à frente do que é hoje em dia, todo mundo conectado, filmando tudo também, né? Os feitos de um criminoso que volta ali são conhecidos por todo mundo, ele tem até filmes famosos dos assassinatos dele. E também com relação ao contexto específico da Vila Bacurau, pequenos sinais que os moradores começam a captar de que tem alguma coisa estranha acontecendo. Tem uns forasteiros chegando ali, uns caras do Sudeste com umas roupas ridículas ali de esporte, de fazer trilha de motocicleta. Você tem um caminhão-pipa que chega furado, você tem uns cavalos que chegam na cidade, as pessoas estão percebendo que tem alguma coisa ali que está acontecendo de errado. Uma hora o sinal de internet, de conexão dos celulares cai também, né? Então eles vão percebendo aos poucos que tem algo prestes a acontecer ali. Assim, importante, a vila some dos mapas do Google Maps, ou o que quer que seja, não existe mais ela, quando o professor tenta mostrar na escolinha, né? E, portanto, alguma coisa ruim está prestes a acontecer ali. Acho que o filme faz isso com competência, vai criando essa atmosfera meio de algo ruim se aproximando. Um pouco que ele faz também, o Kleber Mendonça fez no filme O Som ao Redor, que eu pessoalmente gostei muito. Recomendo que assistam aí quem se interessar. Tá? Mas dito isso, dito esses pontos positivos aí que ele tem, acho que ele tem seu mérito artístico, sim. Não é à toa que Cannes o premiou, embora a gente saiba que também tem um aspecto político lá, mas acho que não é totalmente à toa, totalmente de graça. Agora, por outro lado, é uma história que usa, principalmente por essa tentação política, usa um maniqueísmo tão tolo, tão forçado, e tenta criar pontes até com o cenário atual, às vezes que beiram ou passam a fronteira do ridículo, às vezes, que enfraquece muito a história que ele queria contar. Tá? Lembrando, a qualidade de um filme ou de qualquer obra de arte não depende diretamente da gente concordar ou não com os valores ou com os posicionamentos que a obra traz. Tá? Acho perfeitamente possível um filme que parte de valores, sei lá, ou mais de esquerda, ou mais de direita, ou religiosos, ou o que quer que seja. A Divina Comédia de Dante, olha, é uma obra até a sua essência e infusa de catolicismo e uma certa visão espiritual do mundo. Não é você concordar ou discordar com essa visão que vai fazer você achar a Divina Comédia uma obra boa ou ruim. Tá? E num filme também. Tá? Então não é por isso. Mas é quando se deixa contaminar de tal forma por certos valores que você falsifica a própria realidade que você está tentando construir naquela obra. Isso sim enfraquece de fato. O cenário do Bacurau é qual? Maniqueísmo absoluto entre uma elite
estrangeira, americana, europeia, global, capitalista, que vai ali de pessoas que querem caçar os habitantes de uma vila pobre brasileira, e do outro lado, o povo de Bacurau, o povo, essa elite evidentemente branca, e um povo pobre de Bacurau, de pessoas de todas as raças, gente humilde, gente sincera, gente unida, gente fundamentalmente boa, sabe? Parece até incapaz de qualquer ato de maldade ali, né? Entre os dois, uma coisa que seria um pouco mais interessante ter sido explorada, mas também foi levado para um grotesco exagerado que perdeu muito do interesse que tinha, você aparece duas pessoas do Sudeste ali que estão a serviço dos americanos, né? Um cara de São Paulo, uma menina do Rio, né? E, pô, que coisa interessante de você explorar, né? Imagina um futuro distópico em que algo totalmente desumano está acontecendo, como é que se posicionam essas pessoas? Elite da Faria Lima, ou de Ipanema, ou sei lá o quê. Tentando impressionar os americanos, aí sendo, em contrapartida, humilhados e totalmente desprezados por eles, né? Mas enfim, os americanos maus que estão vindo aqui para literalmente caçar seres humanos, né? Matar seres humanos aqui no Brasil, né? Ou seja, a monstruosidade da monstruosidade. Nem tem, como acontece no mundo real, existem monstruosidades no mundo? Existem. Mas elas nunca vêm nuas, assim, nuas e cruas. Sempre tem uma justificativa, né? Sempre tem uma ideologia por trás, alguma coisa que torna aquilo minimamente defensável para as pessoas que praticam, né? No minimamente um discurso que justifica aquilo. Nesse caso não, é quase abertamente viemos caçar homens porque isso nos diverte, né? Lembrando que nem a escravidão foi nesses termos, hein? Mesmo a escravidão precisava de um discurso, provavelmente a maior, uma das maiores crimes aí da história da humanidade, mas mesmo ela sempre precisou de algum discurso que a justificasse e que, de um lado, impunha certos limites, muito pequenos, é claro, mas também justificasse a monstruosidade, justificasse a injustiça, para que ao menos as pessoas que estavam vivendo daquilo não se defrontassem com a flagrante violação absoluta que estavam cometendo, né? Aqui não, aqui eles são os malvados mesmo, quase os inimigos do Capitão Planeta, né? Vamos poluir, vamos matar, é o que eles fazem aqui, né? E o enredo sofre com isso. O enredo sofre porque os próprios personagens de Bacurau meio que se diluem num povo que não existe agência individual ali dentro, existe um povo bom que resiste, né? Você tinha alguns personagens ali mais destacados, você tem uma jovem que volta, jovem, sei lá, 30 anos, que volta, se eu entendi bem, ela é cientista ou pesquisadora em alguma cidade, volta para Vilazinha justamente para o enterro da avó dela, Carmelita, e ela fisicamente assim lembra muito a Marielle Franco, não tenho quase certeza que é uma referência direta, né? Bom, então que personagem? Ela traz algo para a cidade, né? Será que o conhecimento dela, será que a visão dela que ela tem das coisas vai ajudar de alguma coisa? Não, ela é uma personagem irrelevante na história, não faz nada. Você tem a Sônia Braga também, a dona Domingas, que é ali uma outra matriarca ali da cidade, que no começo ela tá praguejando no funeral da Carmelita ali, né? Tem uma coisinha, acho que fala até feiticeira, deve ser, opa, que interessante. Será que a gente vai ver nesse povo de Bacurau uma cisão entre um povo mais católico, sincrético, afro, que era a dona Carmelita, e a Domingas, que por aquele xingamento eu pensei que talvez fosse uma evangélica, de uma igreja evangélica. Será que essa cisão existe? Será que existe um conflito religioso ali? Não, não tinha nada disso. Na verdade, nem existia religião, né? Curioso, né? Um filme sobre o povo brasileiro, no qual não figura, em qual a única igreja da cidade estava fechada há muito tempo e, ó, aparentemente ninguém nem aí. Estranho, né? Não sei se é bem assim, né, que o povo brasileiro se comporta, né? E por fim, até os personagens dos opressores, dos americanos também, acabam sendo ou totalmente enfim, caricaturas do mal ali criadas para um meio cowboyzão americano querendo matar, e o líder deles, que é um alemão mais velho, um cara mais velho ali, um alemão, que foi da Alemanha décadas atrás e hoje é americano, acho que é a passagem, onde é que reside o mal, né? Lá no passado foi na Alemanha nazista, hoje em dia é nos Estados Unidos. E também uma figura mal explorada ali, essa dona Teresa que eu falei aqui, desculpa, a dona Domingas que eu falei aqui, ela também é uma personagem que acaba não servindo para nada, ela não faz nada na história. Tem um momento em que ela vem meio seduzir esse alemãozão velho ali com uma comida, não sei de onde tiraram aquilo. Ela não mata o cara não mata ela, ele passa reto por isso, ela não fez nada na história inteira, né? E esse próprio alemão também, uma figura ali tão sociopática já que no momento ele começa a matar os próprios caras da trupe dele, começa a matar os americanos ali, e depois ele bota uma arma na boca para se matar, ou seja, estava num grau de niilismo completo e absoluto, né? Ao mesmo tempo ele acaba sendo capturado, e uma vez capturado ele muda total e começa meio que implorar pela vida dele, ou pedir pro prefeitinho lá
do município ali, que estava vendido também para os americanos que o ajudasse, então acaba sendo uma figura meio contraditória ali também, né? O filme cria uma atmosfera boa, mas na hora de chegar num ápice, num clímax, na minha visão, deixa a desejar, tá? Não teve a conflagração final de uma violência ali que resolvesse as questões. É muito rápida a cena em que os habitantes se unem e matam os invasores, com a ajuda de um grupo de bandidos, que mais ou menos uma versão modernizada, esteticamente modernizada dos cangaceiros, e as referências aos cangaceiros também são muitas e muito óbvias, assim, né? Diretas demais, assim, né? Parece um didatismo até. E então a cidade se une, mata os tais invasores e acaba muito rapidamente, assim, né? E depois tem uma redenção ali de todos, se preparando ali, supostamente a coisa vai piorar ainda mais, né? Mas a cidade conseguiu resistir ali, tal qual uma vila de Asterix, né? Um povo, uma visão assim muito, mais do que botar um povo vivo pra gente ali com pessoas, com indivíduos, uma visão de uma classe média progressista, uma visão que a elite intelectual tem do que ela gostaria que fosse o povo brasileiro, né? Simples, bondoso, unido, solidário, com uma estética também aí aprazível das músicas e tudo, embora sem o lado sem religião, né? Sem opiniões próprias, sem nada que faça os indivíduos existir, sem desejos muito fortes de crescimento e de ir além, não sei o quê. Gente que gosta da sua vidinha simples e não quer nada além disso, né? A visão do banditismo romântico também, né? Que é essa visão que a gente alimenta ainda do cangaço. Eu não tenho nada contra o bandido aparecer de uma forma complexa numa história, né? O problema é ficar nutrindo essa coisinha tola. O bandido pode aparecer até como um personagem bom numa história. Mas essa coisa tola, os bandidos da resistência, eles são a resistência ao governo. Então o banditismo deles é isso, ele é bom no final das contas. Temos banditismo no Brasil hoje. PCC existe, tá aí. Comando Vermelho existe, tá aí. Essa é a realidade do banditismo. Você não precisa tratá-lo como um mal maniqueísta também não. Você pode tratá-lo com complexidade, mas não dá para ficar sustentando uma narrativazinha romântica ao redor disso. É muito pobre, né? Uma coisa muito pobre, né? E finalmente ele também em alguns momentos assim força relações com o mundo atual que chega a ser até engraçado, assim, tá? Primeiro a semelhança da Teresa aí, dessa mulher jovem que volta ali com a Marielle, assim, é total, acho que uma referência direta, mas no momento eles dão um passo além. Eles, depois do massacre, depois da luta ali na cidade, se eu entendi bem, estava sendo lida uma lista de pessoas no centro da cidade. E se eu entendi bem, eram as pessoas da vila que tinham morrido, né? Ou seja, os mártires da resistência daquela vila. E esses nomes, entre os nomes que eles citam, aparece o nome Marielle, embora o sobrenome seja outro, e outra, Marisa Letícia, o nome da esposa do ex-presidente Lula, que faleceu um tempo atrás também, né? Os mártires da Revolução. Tem uma forçação de barra tão grande, sabe, meu? Você realmente acha isso? Que Marisa Letícia é mártir de resistência, qualquer coisa que seja? Morreu de causas naturais ali, né? Não tem nada a ver, sabe? É construir uma mitologia totalmente artificial em torno disso. E alienante. Esse, para mim, acaba sendo o coisa mais triste até. Eu vejo o radicalismo com que as pessoas estão protegendo o filme e se achando revolucionárias. As pessoas assistiram Bacurau do conforto das suas cadeiras de cinema, seja no Sudeste, seja no Nordeste, mas elite intelectual brasileira, classe média, elite intelectual, economicamente, muitos classe média. Do conforto das salas de cinema, ou seja, onde for, e se acham heróis, mártires, prontos para pegar em armas. Que pegar em armas, cara, isso é alienante. Esse é o pior tipo de alienação, é fazer a pessoa se perder em sonhos heróicos de revolução, em sonhos heróicos de resistência contra um inimigo caricato que paira sobre nós, um americano sem a menor chance de redenção, porque ele é mau até a espinha, né? Ou, no caso, um governo Bolsonaro, ou os malvados do Sudeste, ou seja lá quem for, né? Porque muita gente é do próprio Sudeste, né? Então não sei como é que constroem isso na cabeça deles. Mas é um sonho alienante, porque é um sonho que impede qualquer ação real, de resistência real, né? De mudança do estado de coisas. Porque pode ter certeza de uma coisa, meu amigo, você não vai pegar em armas, você não vai fazer essa resistência física com a qual você sonha. Esse sonho te afasta da ação eficaz na realidade. Você não vai se unir numa catarse com o povo pobre brasileiro com o qual você está conectado e que te ama para juntos resistir. Isso não vai acontecer. Porque o desafio que se coloca neste momento é persuadir, é conquistar os corações e mentes de grande parte do povo brasileiro. Que não está resistindo, que está até gostando. Que se deixa levar às vezes por discursos enganosos. Que se deixa enganar.
que se deixa levar pelas piores paixões, por inescrupulosos que apelam para as piores paixões da população, que toda a população tem, ódio, ressentimento, vingança, se deixam, apelam para isso, para tentar fazer vigorar o seu projeto de poder. É isso que a gente está vendo hoje em dia. Então não pense que você vai entrar numa guerrilha civil contra isso, você não vai fazer nada disso. Assim como a guerrilha, de fato, foi irrelevante para a derrubada da ditadura militar no Brasil. Não foi aquilo que derrubou a ditadura. E reconheço o valor e a coragem de quem foi, mas não derrubou a ditadura militar no Brasil. O que conseguiu consolidar a democracia no país foi outra coisa, foi valores, foi racionalidade. Então, saiam desse sonho impotente, esse sonho inútil de que se forma uma grande resistência e que agora faremos revolução. Eu vi o Gregório do Vivier num vídeo ali também, estava falando do ódio. Por que a gente tolera? Tem que ter o ódio, a resistência física mesmo, é o uso da violência contra o, sei lá, o fascismo, seja lá o que. Não vai ter violência nenhuma, não existe. O Brasil é um estado que não existe resistência possível a isso, física. O que existe sim são corações e mentes. E dado que a gente ainda vive numa democracia, que tal tentar conversar com corações e mentes? Que tal tentar conhecer a realidade da população brasileira também e os valores que não são os valores da elite cultural do país. Em parte são, em outras não. Um povo sem religião, um povo sem agência própria, um povo que não está ali lutando, ou que está meio conformado com uma existência meio bucólica de camponeses simples. Né? A população brasileira, em geral, não é tão assim não, hein? Então, vamos parar de nos alienar com isso. Né? Vamos ser capazes de olhar um filme pelo que ele é. Tem seus méritos, mas, na minha opinião, fraco por esses motivos. Aí se enfraquece muito, quer dizer, por esses motivos. E é isso, seguindo sem tanta tralha, sem tanta muro ideológico, sem olhar tanto para a parede ideológica da caverna e um pouco mais para a realidade objetiva, na qual os vilões e os mocinhos, o bem e o mal não são tão simples assim, e sempre que a gente acha que a gente está representando o bem absoluto, aí é o momento mais perigoso, aí é o momento em que é mais provável que a gente se deixe utilizar por mais um projeto inescrupuloso de poder. Dá para ser de um lado, dá para ser do outro. Podemos ser melhor do que os dois.